Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Vamos discutir um pouco sobre industrialização e educação. Eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas que vêm acontecendo no Brasil e que talvez a cobertura da imprensa não tenha sido a melhor possível, uma análise muito profunda. E quero chamar a atenção aqui porque sou professor da educação básica e também, tenho uma formação em história. A gente olha como funciona algumas perspectivas ao longo do tempo, né? A função do historiador é estabelecer a relação do homem com o tempo, seu contexto, e muitas vezes a falta de perspectiva histórica não deixa de enxergar as tendências de futuro, né? A história, a gente faz a história a partir do quê? Do presente, das imposições e questionamentos que nós temos no tempo presente. E assim a gente pode vislumbrar, talvez, né, a função social, política da história é tentar vislumbrar as tendências, né, dos seres humanos, o devenir humano. Então, na semana passada, nós tivemos o anúncio do governo Lula da expansão da rede dos institutos federais, né, que são colégios, né, de alto padrão. Na verdade, colégio não é um bom termo, porque ele começa na educação básica, especialmente no ensino médio, dando formação técnica profissional, passando pela graduação e pós-graduação. E a gente teve a expansão, o anúncio de construção de novos 100 campos dos institutos federais. Foi uma iniciativa lá na primeira passagem de Lula pelo governo e que agora é uma política que começa a retomada. Aí, no início do ano, nós tivemos o anúncio também da nova industrialização brasileira. E a imprensa, de uma maneira geral, começou a falar: é uma volta ao passado, ao Brasil de um estado gastador, das campeãs nacionais, é um absurdo, a gente tem que deixar a iniciativa privada funcionar na economia, a gente não deve ter uma, uma participação do Estado nas ações econômicas. Mas isso faz parte de uma ideologia da imprensa, né? Uma visão de mercado que não tem facticidade histórica. Ah, Tiago, mas por que você está dizendo isso? Se vocês acompanharem qualquer tipo de reflexão histórica sobre desenvolvimento econômico, o que a gente percebe? Que nenhuma nação hoje ela é desenvolvida, promove bem-estar para a sociedade de uma maneira geral, sem ter passado por uma industrialização robusta e se manter na fronteira tecnológica. Se a gente está falando de se manter na fronteira tecnológica, implica necessariamente o quê? De manter algum nível de atividade industrial considerável que a mantenha com desenvolvimento tecnológico, empregos de alta qualidade e que cause uma relação, né, de, vamos dizer assim, de dependência de outros países e da sua tecnologia, para que você possa sempre ter uma ampliação de mercado ou a manutenção. Aí a imprensa vem falando: não, o Brasil deve investir nas suas vantagens competitivas porque ninguém produz tanto na agricultura como no Brasil. O agronegócio salva o Brasil. Realmente, o agronegócio vem salvando o Brasil porque a gente teve um desinvestimento na área industrial. E o agronegócio brasileiro salva o Brasil, mas se a gente olhar em perspectiva histórica, né, e como ele está modelado no mercado, inserido no mercado, o agronegócio não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Por quê? Por mais que muitas, por exemplo, saiu agora o PIB do Brasil, né, um pouco tempo, a gente teve um crescimento considerável, que muito é atribuído à grande safra que a gente teve do agronegócio, mas se a gente for parar para pensar para um modelo de produção do agronegócio brasileiro, o que a gente tem? O Brasil fica na parte que menos dá lucro, que é plantar. A parte, por exemplo, de fertilizantes, defensivos agrícolas, drones, colheitadeiras mecanizadas, etc. Toda a parte que envolve indústria, tecnologia robusta, são poucas empresas nacionais. E era para a gente ter esse domínio tecnológico. Quer dizer o seguinte, que a gente tem um agronegócio, quer dizer, que se faz negócio no campo, mas a gente não tem uma agroindústria consolidada. E o plano de industrialização do Brasil vem justamente para consertar essa distorção do agronegócio brasileiro, né? Ampliação de crédito para determinados setores, a fazer um consórcio, não é um consórcio, mas uma ligação entre a produção industrial e o complexo da saúde. É bem parecido, né, a ideia que vem sendo traçada com o que é feito nos Estados Unidos entre o Estado americano, principalmente o Departamento de Defesa, com as empresas privadas. Então, assim, balizando bem a discussão, não há nenhum país que tenha se desenvolvido
trazido bem-estar para sua população sem industrialização. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero ressaltar com vocês. Ah, Tirão, beleza, eu entendi que a industrialização leva a pessoa para a fronteira, o país para a fronteira tecnológica, aumenta os salários, aumenta o bem-estar da população e etc. Mas o que isso tem a ver com a educação? Porque política industrial não é uma política que, vamos dizer assim, é fácil de ser realizada. Muitos países tentam, não dão certo. Alguns países tentaram mais no passado, tiveram um modelo de industrialização, outros tiveram outros modelos de industrialização. O modelo mais recente que a gente tem são dos países asiáticos, por exemplo. O Japão tem suas particularidades lá com os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos a Coreia do Sul e, mais recentemente, China e Vietnã, que já é um outro modelo aí que a gente ainda está avaliando essa tendência. Mas o fato é o seguinte: para o Brasil, né, precisa, né, ter o Estado como indutor, como os outros países todos tiveram. O que a gente deve considerar? A gente precisa de reformas estruturais. E essas reformas estruturais para a industrialização brasileira dar certo, implica numa reforma tributária, você tem uma consolidação de uma classe média consumidora com fácil acesso a crédito, e, por fim, né, a gente precisa de mão de obra que vá trabalhar na indústria. É aí que entram os institutos federais. O Lula anunciou essa expansão da rede dos institutos federais, que ele, né, planejou, organizou e realizou na sua primeira passagem. Foi deixado de lado, né, nos governos posteriores, principalmente depois que o PT saiu do governo, e está sendo retomado agora. O que isso tem a ver? Gente, não há industrialização sem boa educação, não há boa educação sem industrialização. Essa relação é sinérgica, então é extremamente necessária que exista. Agora, qual é o entrave para esse processo de industrialização e o anúncio dos institutos federais? A primeira reflexão que a gente tem que ter é que os institutos federais é um modelo razoavelmente ágil em comparação às universidades para prover o mercado de trabalho, mão de obra especializada, porque ele dá uma formação técnica profissional. Além disso, graduação e pós-graduação. As universidades ofertam o ensino superior. E eles têm mais, vamos dizer assim, uma facilidade maior de implementação, porque vamos dizer assim, sua implementação é menos robusta que um campus universitário. Mas qual é o grande problema disso? É o quanto que os institutos federais alcançam da rede básica, né? Por exemplo, ela viu algumas estatísticas que mais ou menos 0,8% de matrículas em relação à rede básica e 3% relativo às matrículas do ensino médio. Quer dizer que é muito pouco, né? O que a gente tem que perceber nos institutos federais, que é interessante e que deve ser expandido para os estados, que é aí que mora a grande discussão, que é o seguinte: por que o governo federal tem que investir nos institutos federais, no ensino médio, quanto que isso é competência dos estados? E os estados estão capengando. Será que não deveria ainda fortalecer mais o Fundeb do que foi fortalecido na, na última, vamos dizer assim, no seu novo formato que foi aprovado há pouco tempo? Ou a gente tem que ter uma maior cobrança dos governadores por resultados na rede estadual, no ensino médio, né, com expansão de determinados critérios, como assim a expansão de escolas técnicas? Então, assim, essa é uma grande discussão. Como é que você vai resolver o novo ensino médio que está aí? Que é um monstrengo, que ninguém sabe o que vai dar. O Enem não foi reformulado. Os alunos que estão formando esse ano no ensino médio estão sendo extremamente prejudicados, porque eles foram feitos de laboratório. E o que vai ser feito com esses alunos? Então, assim, se a gente, obviamente, a industrialização não acontece do dia para a noite. A gente vai precisar aí pelo menos de 3, 5, 10 anos para você formar uma massa de trabalhadores especializados que venham atender essa indústria. Mas precisa ter, né? Precisamos ter políticas mais incisivas na área educacional, né? Por que o Instituto Federal dá certo? Porque o investimento por aluno é muito maior. Se a gente for comparar o salário médio de um professor do Instituto Federal, é bem maior. Se você quer uma boa prestação de serviço, tem que pagar bem um profissional. Você pega assim, eu acho que o início de carreira de um professor do Instituto Federal, estava vendo alguns dados que saíram, 40 horas de trabalho e ganha 13 mil. Isso não é o normal do professor da rede estadual, né? Então, vai ter que ter uma melhoria salarial. Você pega aqui o estado do Rio de Janeiro, o governador nem paga o piso, né? E é um dos poucos estados ainda que ainda tem uma malha industrial sofisticada.
né, que começa ali no Rio de Janeiro, sua região metropolitana, e vai caminhando em direção a São Paulo, né, que chega até Campinas. Se a gente começar a industrializar de uma maneira robusta, vai começar por essa região aqui no Brasil, porque é o lugar que já tem uma infraestrutura, tem universidades, tem institutos federais. Então, é nessa região. Então, o grande mérito do Instituto Federal, ele é apontar para o que dá certo na educação. O grande problema do Instituto Federal, digamos, se for um problema realmente, né, é que ele mostra a ineficiência das redes estaduais na competência na gestão da educação do ensino médio, né? O que deve ser feito e que não se faz, e por que não se faz e não é cobrado do governo federal. Então, acho que esse aí seria o grande ponto de discussão que a gente tem que prestar atenção, né? E porque educação é um investimento de longo prazo, caro, e industrialização é uma coisa difícil. A maioria dos planos falham e esse também pode ser que ele venha a falhar e tenha que ser reatualizado. Então, pense nisso, pense com as ciências humanas. Até a próxima.